Aleluia! Você crê? Glória a Deus no cuidado do Senhor para contigo. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 24 e o versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 1. Josué, capítulo de número 24 e o versículo de número 1. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos acharam, digam amém. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitavam vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe a Isaque, e a Isaque dei a Jacó, e a Esaú dei a montanha de Seir, para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito como fiz no meio dele, e depois os tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuísse a sua terra, e o destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos ele vos abençoou, e livrei-os da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais: se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No final desta mensagem,
se essas palavras não saíram do teu coração, só da boca para fora, o meu anelo, o meu anseio é que o Espírito Santo, durante a mensagem, traga essa convicção à tua alma e você possa estar convicto e decidido, aleluia, a dizer: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, aqui está a tua palavra que tu ministrou ao meu coração para compartilhar com a tua noiva. Não seja a minha boca, Senhor, mas seja a sua voz, a tua voz, Senhor, ecoando nos nossos corações aqui nesta noite. E que nós, Senhor, pela tua graça, infinita misericórdia, venhamos aplicar esta palavra no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, na nossa casa e através das nossas vidas, o teu nome seja glorificado. Amém. Tome teu assento adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje, amados irmãos, nós vivemos um tempo em que muitas famílias têm prioridades erradas. Há famílias priorizando dinheiro, mas não priorizando Deus. Há famílias priorizando conforto, mas não a comunhão com os seus e com Deus. Há famílias priorizando a internet, mas não a oração. Há famílias que priorizam a aparência, mas não a presença de Deus. O grande problema das famílias não é apenas financeiro, emocional e social. O problema é espiritual. E diante disso, Josué se levanta como um pai, um líder, um servo de Deus, para declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não era apenas uma frase bonita, era uma decisão espiritual, era uma posição, era alguém dentro de casa se posicionando. Aleluia! O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para que você se posicione. Aquilo não era apenas uma frase bonita, não era apenas uma decisão espiritual, não era apenas um posicionamento, era uma prioridade. Amados, Israel estava vivendo um momento decisivo. Deus o havia dado a terra que manava leite e mel. Josué já não era aquele menino, Josué já não era aquele moço, filho de Num, servo de Moisés, que servia a Moisés, não. Josué agora já estava em idade avançada, ele já tinha conquistado Jericó, já tinha atravessado o Jordão com o povo. As cidades já estavam estabelecidas, ele estava perto do fim da sua vida. Então ele começa a perceber que aquela gente que viu coisas extraordinárias de Deus estavam perdendo a direção, perdendo o rumo, sendo influenciados pela sociedade daquele lugar, que não conhecia Deus, que não adoravam a Deus, que se inclinavam diante de deuses falsos, que se entregavam à idolatria, à imoralidade, às práticas ostensivas do pecado. E o povo de Deus estava sendo influenciado por essa geração que não conhecia o Senhor, que não tinha compromisso com Deus, porque o mundo não tem compromisso com Deus. O mundo jaz no maligno, a sociedade
deste mundo, ela não tem compromisso com Deus, ela não vive os padrões divinos, ela não tem a ética espiritual da noiva do Cordeiro, ela não tem os princípios que norteiam a vida de um salvo. A sociedade que vivia nas terras de Canaã, os cananeus, os jebuseus, os girgazeus, os heveus, todos os eus, eram gente que não conhecia o Senhor e não viviam na presença de Deus. E os descendentes dessa gente estavam agora influenciando o povo de Deus. E Josué começa a perceber que aquele povo que tinha uma aliança com Deus, nós temos uma aliança com o Senhor. Os salvos têm uma aliança com Deus. E a minha aliança e a tua aliança que temos com o Senhor, ela não foi comprada com prata e nem com ouro, ela não foi comprada com coisas corruptíveis desse mundo, mas ela foi comprada pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Você foi comprado por bom preço. Você tem uma aliança com Deus. A noiva do Cordeiro tem uma aliança com Deus. A igreja do Senhor tem uma aliança com Deus. Nós não somos como os demais. Nós fomos arrancados do reino das trevas e transportados para o reino da maravilhosa luz em Cristo Jesus. Nossa ética não é copiada da ética do mundo. Nossos valores não são valores copiados do mundo. Nossos padrões não são como os padrões do mundo. Os padrões do mundo mudam todos os dias, mas o padrão do crente é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Aleluia. Ele percebe que aquele povo que tinha uma aliança com Deus começa a se inclinar a um comportamento de uma sociedade sem Deus. Então o que é que ele faz? Ele reúne os anciãos, ele reúne a liderança das tribos, e ele se apresenta diante do povo e diante daqueles homens maduros, experientes, homens influentes no meio do povo de Deus. E ele começa então a dizer para eles: vocês sabem que o nosso Deus, Ele arrancou nossos pais lá de Ur dos Caldeus, da além do rio, arrancou nossos pais de uma terra idólatra, e fez uma aliança, e fez uma promessa, e multiplicou a descendência, e dessa descendência veio Isaac, e Deus continuou confirmando a promessa, e de Isaac veio Jacó, aleluia, e os descendentes de Jacó desceram ao Egito, e depois de 400 anos, Deus então levanta Moisés e Arão, leva eles para o Egito, para libertar o povo do Senhor, os nossos ancestrais, aleluia, os nossos pais, para arrancar com mão forte lá do Egito. E ele vai adiante numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. E vós bem sabeis que quando os nossos pais chegaram diante do Mar Vermelho, e o exército de Faraó estava atrás, e não tinha saída, e não tinha escape. Porém o nosso Deus fez descer uma escuridão que não permitia o exército de Faraó alcançar os nossos pais, e fez passar pelo mar, aleluia, a pés enxutos, e os nossos pais viram Faraó e
o seu exército, e os cavalos, e os cavaleiros perecer, ser sepultado lá no Mar Vermelho. E vocês se lembram que muita gente tentou impedir a marcha. Se levantou Balaque, contratou Balaão para amaldiçoar. E quando ele abria a boca para amaldiçoar, eu ia lá e mudava, aleluia, o neurônio. Eu mudava o cérebro. Em vez de sair maldição, saía bênção. Em vez de sair maldição, saía bênção. Porque o Deus que nós servimos, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele formou o homem, Ele teceu o homem, Ele conhece os bilhões de neurônios que tem na cabeça do ser humano. Ele mexe nos neurônios, Ele muda pensamentos, Ele troca as palavras, porque Ele é Deus. Você pode levantar a tua mão ao céu e adorar a esse Deus, aleluia, que tudo pode, tudo pode, tudo pode. Ele tudo pode. Ele zela pelos seus, Ele cuida dos seus, Ele peleja pelos seus, Ele abre caminho para os seus, Ele se levanta para defender os seus. Ele é Deus. Ele não abre mão da aliança que Ele tem contigo. Ele não abre mão da aliança que Ele tem com a tua casa. Ele não abre mão da aliança que Ele tem com os teus pais. Ele não abre mão da aliança que Ele tem contigo. Ele continuou dizendo para os anciãos: Ele fez nós atravessar o Jordão, Ele enviou vespões, vocês não precisaram tirar espada, vocês não precisaram lutar. Minha é a peleja, minha é a guerra, diz o Senhor. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não abre mão da aliança que tu tem com esse Deus. O Salmo 91 aberto dentro da tua casa não vai resolver nada. Não, pastor, não. Porque o Salmo 91 começa dizendo: aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tudo que vem depois do Salmo 91 só tem validade se habita no esconderijo do Altíssimo. Só tem validade se tem aliança com o Altíssimo. Ele vos deu a terra com olivais que não plantastes, colhendo uvas em vinhas que não precisaram plantar, estão habitando em casas que não precisaram construir. Josué estava dizendo: tudo que vocês têm na mão só está na mão porque o Deus Todo-Poderoso, que tem uma aliança contigo, permitiu.
Bênçãos de Deus sem a presença de Deus nada resolve, nada adianta. Sucesso profissional, sucesso ministerial, sem a presença de Deus na casa, no lar, na família, nada resolve. E aí Josué disse, depois de tudo que Deus fez, vocês precisam decidir quem realmente será o Senhor da vida de vocês. Chegou aqui hoje, aleluia, com algumas conquistas, mas não foi a tua mão, não foi o teu intelecto, não foi a tua capacidade, não, foi a misericórdia dele, foi a bondade dele, foi a mão dele estendida sobre ti. Foi a mão dele te entrenetecendo no ventre da tua mãe. Foi a mão dele te tirando do vale da morte, tu sabes. Foi a mão dele te dirigindo para aquele dia, para aquela oportunidade, para que hoje tu tivesses muitas coisas contigo. Ele, sempre ele, sempre ele, sempre ele, sempre ele, sempre ele. Josué estava dizendo, depois de tudo que vocês viram, depois de tudo que Deus fez, vocês precisam decidir quem realmente será o Senhor da vida de vocês. Por que Josué ele procura tomar essa decisão? Porque Josué sabia dos perigos espirituais daquele tempo. Aquele povo estava cercado por idolatria. Aqueles povos pagãos adoravam falsos deuses. Havia uma influência moral e espiritual corrompida ao redor de Israel. Aí Josué ele percebe que se a família não tivesse uma posição firme, ela seria influenciada pelo mundo ao redor. Então ele não espera a sociedade melhorar, não. Ele não espera o povo decidir primeiro, não. Ele não espera a maioria. Ele diz, vocês eu não sei, meu vizinho eu não sei, o meu líder eu não sei, o meu chefe eu não sei, mas eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele entendeu algo poderoso. Josué ele entendeu que a maior prioridade da família não é sobreviver. A maior prioridade da família é servir a Deus. A maior prioridade da família é servir a Deus, porque uma família sem Deus, ela perde a sua direção. Casa bonita não sustenta casamento, dinheiro não sustenta lar, tecnologia não cria comunhão. Uma família pode ter tudo materialmente e ainda está vazia espiritualmente. Como está a tua família? Como está a tua casa? Como está o teu lar? Como estão os teus filhos? Quando Deus não é o centro, a oração desaparece, os valores se perdem, o amor esfria,
O pecado entra naturalmente, mas quando Deus governa na casa, então há temor, então há perdão, então há restauração, então há presença de Deus. Quem governa lá na tua casa? Os valores desse mundo? Quem governa lá na tua casa? A cultura desse mundo? Quem governa lá na tua casa? Os deuses desse mundo? Quem governa lá na tua casa? Pastor, na minha casa ainda Deus governa. Na minha casa ainda Deus é prioridade. Alguém precisa se levantar espiritualmente dentro da casa. Alguém precisa se levantar como Josué dentro da casa. Cada um decide por si. Não! Ele se levanta dentro da casa e ele diz: eu não vou esperar o meu filho se decidir. Eu não vou esperar o meu cônjuge se decidir. Eu, como sacerdote espiritual, ele diz: eu e a minha casa. Ele entende que o líder espiritual influencia o ambiente da casa. Deus está procurando hoje, aqui nesse culto, pais que orem, mães que discipulem, filhos que temam o Senhor, famílias que coloquem Deus em primeiro lugar. O mundo quer disputar o coração da tua família todos os dias. Astarote, Azerá, Baal estava disputando a atenção das famílias daqueles que tinham aliança com Deus. O mundo disputa a atenção dentro da tua casa. Hoje os deuses são modernos. Talvez não sejam imagens de escultura, mas pode ser o materialismo, a pornografia, os vícios, o orgulho, o entretenimento sem limites, a rolagem sem limites no Facebook, no Instagram, no TikTok, a frieza espiritual, o excesso de distrações. O inimigo, ele quer tirar Deus do centro da família. Pastor, lá em casa está difícil. Aonde Deus está? Lá. Aonde Deus está? Lá. Está difícil, pastor. É contenda todo dia. Por qualquer coisa estamos brigando. Por qualquer coisa não estamos nos entendendo. E eu pergunto para ti: onde é que Deus está lá na tua casa? Ele é prioridade lá no teu lar? Tem o altar da oração? Tem. Tem o culto doméstico? Tem. Servir ao Senhor não é apenas frequentar culto, é viver princípios bíblicos, é cultivar oração dentro de casa, é ensinar os filhos no caminho do Senhor, é proteger a santidade do lar, é colocar Deus acima de tudo. Uma família que serve ao Senhor, ela não é perfeita, mas ela é sustentada por Deus. Aleluia. Eu estou profetizando e vou continuar profetizando. Houve um esfriamento espiritual dentro da tua casa? O Espírito Santo pergunta para ti nessa noite: faltou oração no lar? Faltou comunhão? Houve feridas? Houve distrações que afastaram Deus do centro? Mas eu quero te dizer que Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer restaurar a tua casa, Ele quer restaurar a tua família. Hoje é noite de você dizer: Senhor, nossa casa
Nossa casa pertence a ti. Fique de pé em nome de Jesus. Teremakalabaxuri anderemagaia. Riahawi canturiamandele sturiandele macandarabachandaraia. Escolham hoje a quem sirvais. Decidam vocês, depois de tudo que eu mostrei, o que Deus fez em favor de vocês. Eu pergunto para ti nessa noite: Deus tem sido bom para contigo? Deus tem sido bom para contigo? Deus tem sido bom para com a tua casa? Lacaturimandele baixéria. Remanda lacandarabagaia. Deus tem te feito prosperar? A despensa na tua casa hoje, quando tu chegar em casa, tem alimento? Teus filhos estão respirando? Aiole mandore baixarabacala suriandele macandarabagaia. Deus já te livrou da morte? Deus já livrou a tua família da morte? Deus foi uma muralha para que a praga não chegasse na tua tenda. Deus tem estado com as mãos estendidas sobre ti, te fazendo prosperar. E por que Deus não é a prioridade? E por que Deus não é o centro? Onde estão aqueles que nessa noite vão se posicionar como Josué, dizendo: vocês eu não sei, mas eu estou decidido. O Espírito Santo chama nessa noite aqueles que querem se posicionar. Aonde estão aqueles que vão se posicionar nessa noite? Churia la catarabachandaramagaia. Rimando la candarabachandaraia. Pastor, minha esposa eu não sei, meu esposo eu não sei, meu filho eu não sei, mas eu vou me posicionar e vou dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alamandarás tuire calabachandarabagaia. Remalacandarabachandaraia. Tu quer um avivamento na tua casa? Tu quer viver um avivamento na tua casa? Essa semana tu falou em línguas estranhas dentro da tua casa? Legal e canturiamandalebachandarabacandalaia. Essa semana tu sentiu a glória de Deus dentro da tua casa? Ele tem sido prioridade. Lehoi canturiamaste la bashurianderema calamantore bagaia. Deus está te dando uma oportunidade para a tua casa mudar. Deus está te dando uma oportunidade para a tua família mudar. E começa por ti. Começa por ti, é hoje a oportunidade. Se tu acha que está bom como está, permaneça onde tu estás. Mas se tu acha que precisa melhorar, que dá para melhorar, então te posicione diante do Senhor. Porque Deus só vai agir em quem se posiciona. Josué disse: eu não vou esperar decidir, eu já estou tomando uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não estava preocupado somente com a sua vida espiritual. Ele não queria chegar no céu sozinho. Não!
Ele não queria chegar na eternidade sozinho. Ele queria que os filhos chegassem. Ele queria que o cônjuge chegasse. Ele queria. Tu quer ver a tua família no céu? Seja sincero contigo mesmo. Como está hoje? Vai tudo para o céu? Se a trombeta soar hoje, todos subirão. Tu teria alegria de ver tu subindo e teu filho ficando? Tu teria alegria de ver a tua esposa subindo e tu ficando? O que eu devo fazer, pastor? Dê um passo, só isso. Te posicione, só isso. A força não vem de mim, a graça não vem de mim, o poder não vem de nós. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos renova, é Ele que nos aviva. Pai, eu oro, eu apresento diante de Ti, Senhor, este homem, esta mulher que decidiu hoje tomar uma posição, aleluia, que decidiu hoje, Xarabacandalamandaraya, renovar a aliança na tua casa, na sua família, junto com os seus. Restaura o altar da oração, restaura o culto doméstico, restaura, Senhor, o momento devocional dentro do lar, restaura a comunhão no meio da família, restaura o diálogo. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Aviva, Senhor, este lar. Aviva, Senhor, esta casa. Manifesta-se, Senhor, neste lar. Manifesta-se nessa família. Que os ídolos, Senhor, que ocuparam o lugar da tua presença, sejam arrancados. Sejam destronizados para a glória do teu nome, para louvor do teu nome. Enche do teu espírito agora. Enche do teu espírito agora este pai. Enche do teu espírito agora esta mãe. Enche do teu espírito agora esse filho, essa filha. E renova, e renova, e renova, e renova, e renova, para a glória do teu nome, para louvor do teu nome.